todos, boa noite. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos, dando continuidade, então, ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O capítulo 3 tem como título geral Da Criação, e nós encerramos o nosso estudo na quinta-feira da semana passada, na questão 46. Então, nós ainda vamos dar continuidade ao subtítulo Formação dos Seres Vivos. Na questão 47, Kardec vai perguntar: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Porque nós víamos num crescendo, né? Nós estamos estudando justamente como a Terra foi povoada. Então, no início, na questão 43, os espíritos falaram que a Terra era um imenso caos, né? Os elementos estavam em confusão e, pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu devido lugar. Então, nessa questão 47, Kardec quer saber se a espécie humana estava nestes elementos orgânicos que nas questões anteriores os espíritos afirmaram estar já no planeta a esse tempo, em germe, quer dizer, em estado latente. Eles respondem que sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Essa afirmação dos espíritos, e que diz de outras informações colhidas em outros setores, né, de que o homem veio do limo da terra, inclusive na Bíblia, na Gênese bíblica, nós precisamos compreender, aprofundar um pouco mais o nosso olhar. No capítulo 1 e no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, nós tivemos a oportunidade de ver um pouco, de buscar um entendimento um pouco maior sobre o fluido cósmico universal, que é essa matéria primitiva, quer dizer, da combinação do fluido cósmico universal, ou, se queiram assim denominar, da energia cósmica universal, da combinação deste elemento primitivo, que se origina toda a matéria, que nós vamos nos deparar com ela, tanto no plano material da Terra, quanto nos planos espirituais mais próximos à Terra, quanto também nos outros planetas do universo, porque este elemento primitivo, ele é o princípio da matéria em todo o universo. Então, nós vamos percebendo que quando nós afirmamos que o homem veio do limo da terra, nós não estamos falando do espírito, da essência divina, dessa centelha divina, deste princípio inteligente, que é o nosso início, o ponto da nossa criação. Mas nós estamos falando dos corpos físicos que são utilizados pelos espíritos nas suas experiências como homem e mulher, claro, falando aqui no gênero homem. Então, nesse caso, quando nós compreendemos isso, fica muito lógico essa afirmativa, que o homem, né, se formou do limo da terra. Por quê? Porque as mesmas estruturas primitivas, ou seja, o mesmo fluido cósmico universal, que é encontrado no corpo físico que o espírito se utiliza, eu vou encontrar este mesmo fluido universal em absolutamente todos os demais elementos componentes da natureza, do mundo em si. Ou seja, o elemento primitivo, essa energia primeva, fluido cósmico universal, ele é o responsável, claro que em combinações infinitamente variáveis, pela formação dos minerais, da água, do ar que respiramos, dos vegetais. Então, absolutamente em tudo eu vou encontrar este elemento primitivo. Assim também eu vou encontrá-lo no corpo, que é o corpo físico, do qual o espírito se utiliza na sua experiência no gênero humano, ou seja, como homem. Então fica muito claro esse
raciocínio. Quer dizer, aqui nós não estamos falando que o espírito, a essência divina, é que tem a sua origem no limbo da terra, não. Mas o veículo do qual o espírito se utiliza nas suas experiências reencarnatórias, mas ainda durante longos períodos nas suas vivências nos planos espirituais mais próximos à Terra, nós vamos ter então isso, essa similitude de matéria, porque o elemento primitivo é o mesmo. Na questão 48, Kardec pergunta: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E eles dizem que não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Aí é muito interessante essa lição que André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Então, se nós pudéssemos fazer uma viagem rápida na nossa imaginação à Terra do seu início, aquele princípio inteligente que inicia as suas experiências nos minerais, nos cristais, ele vai caminhar por longos e longos milênios, até chegar ao momento em que ele vai poder experienciar nos vegetais. Longos milênios se passam, e ele passa então a experienciar no reino animal. Mais ainda longos milênios se passam até que ele recebe do Pai a razão, o pensamento contínuo que caracteriza a humanidade, e aí ele passa então a dizer-se homem. É claro que nesse entendimento de 1 bilhão de anos, 1,5 bilhão de anos, nós não estamos falando do homem que nós somos hoje, não. São os primeiros homens primitivos. E em relação a essa lição também, tem uma fala, agora eu não me recordo se é de André Luiz ou de Emmanuel, depois eu preciso pesquisar novamente. Eu tinha essa anotação só no meu livro, depois eu até vou checar a fonte, né? Mas está dizendo assim: não somos criações de papelão, somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as formas da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio guinchando organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Quer dizer, afirmando novamente que nós ainda temos longo caminho a percorrer. Nós ainda vamos trilhar experiências variadas no plano material, nos planos espirituais, ainda por muito tempo, até que nós possamos nos fazer merecedores de iniciarmos novos estágios no reino angelical. Mas nesta questão, em que Kardec pergunta, então, a época do aparecimento do homem, e os espíritos dizem que todos os nossos cálculos são quiméricos, é preciso que nós compreendamos que, olha lá o que o espírito Inácio Ferreira diz, o perispírito e o corpo físico
são a soma de experiências infinitamente repetidas. Na paciente elaboração das formas, o espírito se aperfeiçoa. Então, é isso que nós estamos falando. Não é, de modo algum, imprescindível que nós saibamos exatamente o modo ou o momento exato em que a humanidade iniciou as suas experiências na Terra. E nós vamos falar um pouco mais adiante que, na verdade, essa evolução da criatura, até que nós pudéssemos reconhecer o homem primitivo, ela se deu em longos períodos. Então, Kardec, ainda continuando dentro destes questionamentos, na questão 49, ele pergunta: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Então, isso, os espíritos responsáveis pela codificação responderam. Nós não podemos afirmar que eles não têm este conhecimento. Mas, diante de Kardec, eles reconhecem que ainda não têm este conhecimento, dando para nós, mais uma vez, a certeza de que também no plano espiritual, os espíritos continuam aprendendo e continuam buscando respostas para a vida que nos cerca. Nós poderíamos ousar dizer que esse é um manancial infinito, que questionar vai fazer parte da trajetória do espírito pela eternidade. Porque absoluta, ou seja, absoluto conhecimento divino, nós não teremos, nós vamos ter uma relativa perfeição. Porque como pai, nós nunca seremos. Pois há tão somente um pai na criação. Essa inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Então, os espíritos afirmam que em relação a isso, a questões relacionadas ao início do homem, ao início, à criação do espírito, eles também ainda não sabem. Ou nós poderíamos ousar dizer, ainda não podem eles nos trazer essa informação, porque nós não estamos ainda capacitados para assimilar tal conhecimento. Mas continuam eles. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. É importante que a gente compreenda esta noção evolutiva. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz deixa muito claro que este progresso incessante acontece no plano espiritual, nos planos espirituais, e acontece também nos planos físicos, nos planos materiais. Da seguinte forma, consoante o aprendizado do espírito, moral e intelectualmente, ele vai modificando o veículo do qual se utiliza. Primeiramente, o perispírito, que é esse veículo semimaterial. E, em consequência, aperfeiçoando-se o perispírito, ele também imprime características melhoradas no corpo físico, que ele vai se utilizar nas reencarnações. Mas esta evolução, ela se dá de forma profunda, ampla, complexa. André Luiz esmiuça, no livro Evolução em Dois Mundos, todo o aprendizado, digamos assim, a assimilação, a construção ininterrupta do ser na formação de todos os sistemas que compõem o corpo físico. Então, nós vamos ver o desenvolvimento das percepções, o desenvolvimento do sistema circulatório, do sistema cardíaco, enfim, do neurológico, etapa por etapa, definindo a evolução e o progresso do princípio inteligente. A criatura humana, o homem, só vai surgir, quer dizer, o espírito só vai iniciar suas experiências com o E maiúsculo, quer dizer, dotado de razão e de capacidade de pensar ininterruptamente, depois que
todos estes sistemas biológicos estão automatizados. É por isso que o que a ciência hoje estuda, o que a biologia hoje estuda em relação à evolução das formas físicas dos animais, é absolutamente consentâneo com aquilo que os espíritos vêm dizer. Porque nós vamos vendo este aumento de complexidade. É como se aquele princípio inteligente fosse agregando cada vez mais valores, fosse agregando cada vez mais aprendizado em todos os setores. Na administração automática do corpo do qual ele vai se utilizar, mas também na progressão do seu emocional, do seu psicológico, do seu espiritual, digamos por assim dizer, né? Então, nós vamos ver esse sentido. Então, respondendo também de forma simples a Kardec, quer dizer, por que os homens não são formados espontaneamente ainda hoje? Porque eles não foram formados espontaneamente nas épocas primitivas. O que se formou espontaneamente, nós falamos isso na aula passada, foram corpos simples, que eram da combinação dos átomos. E então o princípio vital a eles se unia para o início destas experiências. Então, a complexidade dos corpos acompanha o desenvolvimento do princípio inteligente. Assim como no reino hominal em que estamos, em consonância com este raciocínio lógico, nós podemos afirmar que quanto mais evoluído o ser, mais perfeitas e aprimoradas serão as suas formas. Tentemos imaginar, vamos lembrar dos nossos livros de biologia, de geografia, né? Que a gente estudou muito lá atrás. Vamos lembrar daquelas figuras da evolução humana. É muito comum, né? Geralmente eles põem assim o macaco, depois os antropóides, né? Os símios, os antropóides, né? Depois algumas variantes de homens primitivos, né? Até que o Neandertal prossegue, o Homo sapiens, e depois já uma estrutura corporal um pouco melhorada, digamos assim. Por que isso se deu, esse aperfeiçoamento da forma física? Porque o princípio inteligente, agora espírito com E maiúsculo, também vem adquirindo conhecimentos. E na medida em que ele se aperfeiçoa também o veículo do qual ele se utiliza. Veja só, que não estou querendo dizer que os corpos belos de hoje são sempre de espíritos elevados. Não podemos nos esquecer nesse momento que nós ainda vivemos num mundo de provas e de expiações. Então, nós estamos falando em caráter geral. Então, hoje, descontadas as características genéticas, todos nós, indiscutivelmente, apresentamos uma estrutura fisiológica melhorada se comparada com os tempos primitivos. Então, quiçá uma Terra no terceiro milênio, nós teremos, então, um corpo um pouco mais aperfeiçoado, formas talvez mais equilibradas, mais harmonizadas, menos doenças físicas, menos desequilíbrios genéticos. Não porque o meio vai nos fazer melhorados, mas porque o nosso espírito é que vai construir aparelhos, veículos mais harmoniosos. Então, é a harmonia do espírito no futuro que define essa melhoria. Por enquanto, hoje, em analisando a humanidade, nós vamos ver todos nós em barcos similares. Somos todos espíritos necessitados de experiências no mundo físico em um planeta de provas e de expiações. Ou seja, não há santos entre nós, salvo raríssimas exceções. Mas aí, finalizando esse subtítulo desse capítulo 3, iniciaremos outro, que vem falar do povoamento da Terra, Adão. Esse subtítulo vai
vai abranger as questões 50 e 51. Então, lá na questão 50, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque é o que a Gênese bíblica afirma, né? Que Deus criou o homem, né? E depois criou a mulher. Então, a Gênese bíblica, se nós a interpretarmos literalmente, ela diz isso. Então, por isso, Kardec pergunta se a espécie humana começou efetivamente com um único homem. E os espíritos informam que não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Mas Kardec ainda insiste, então, na questão 51, ele pergunta: poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos, dizem os espíritos, na que lhe há sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aqui Kardec faz um comentário muito interessante, porque ele esclarece que, segundo os espíritos, Adão foi um homem, segundo a tradição, né, que foi passada através da Bíblia, Adão foi um homem dos que sobreviveram em certa região a um dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas o globo. Quer dizer, então, nós sabemos pelo estudo, por exemplo, da geografia, da geologia, que há períodos em que a Terra se movimenta mais. Então, são períodos em que nós temos um índice maior de vulcões, de tsunamis, de movimentações que provocam os terremotos. Então, são estas movimentações que Kardec se refere nesse seu comentário. Então, Adão foi um homem que habitava determinada região e que foi um dos que sobreviveu a um destes grandes cataclismos. E ele diz ainda que as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra antes da existência de Adão. Ou seja, se Adão tem mais ou menos a sua existência naquela que a Bíblia indica, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, como nós podemos explicar com lógica, porque todos temos um pensamento lógico e por isso somos inteligentes, como nós poderemos então afirmar ou que resposta nós poderemos dar em relação, por exemplo, à cultura chinesa, cujos indícios comprovados pela ciência demonstram a existência há 30.000 anos atrás. Mas não é só neste ponto. São várias outras civilizações que indicam a existência do homem antes desta data, de 4.000 anos antes de Cristo. A própria civilização egípcia também traz indícios, provas materiais que a ciência estuda que já existia antes de 4.000 anos antes de Cristo. E se não somente essas alegações que eu trago para vocês bastarem para os seus questionamentos, leiam a Bíblia. Lá na Gênese, nós vamos ver, então, que Adão foi criado, depois criou-se Eva, e eles tiveram filhos, Caim e Abel. Em determinado ponto, lá por volta do capítulo 3 do Gênesis, nós vamos ver que Caim mata Abel. E então, expulso por Yahvé, ele sai do paraíso e se dirige a outro reino, ao reino de Nod, se não me falha a memória. E lá ele se casa. Ora, se Adão foi o único e primeiro homem, Eva a única e primeira mulher, e ambos tiveram 2 filhos, Caim e Abel, a mulher de Caim era filha de quem? Pense. Fica mais fácil, com os esclarecimentos dos espíritos, nós interpretarmos o que está na Bíblia, não como uma mentira, porque não é mentira,
mas como uma história, como imagens figurativas de um período importantíssimo para a civilização ocidental. Porque também o cristianismo tem a sua origem no judaísmo. Em consequência, se a Gênese, se o Velho Testamento é muito importante para o judaísmo, também tem a sua importância para nós, como estudiosos que somos, no aspecto religioso. Nós só não podemos pecar e interpretar literalmente as passagens contidas na Bíblia. São imagens. Os profetas, não raro, eram médiuns da palavra. Traziam revelações e informações, contavam histórias do caminho de seu povo, do seu aprendizado, daquilo que eles iam aprendendo no decorrer das centenas de anos que se passavam. E é natural que cada povo tenha uma forma de contar histórias. Nós podemos dizer assim que o Velho Testamento, nele, os profetas nos contaram histórias. Histórias de um povo. Histórias importantíssimas de aprendizado de um povo. Mas histórias trazidas em figuras, às vezes poéticas, às vezes amedrontadoras e às vezes bastante realistas. Mas é preciso que nós estudemos, meditemos, comparemos para compreender exatamente o espírito da letra, para que nós não caiamos no erro de nos fixarmos tão somente na letra. Eu quero agradecer a presença do Renato, do Cláudio, do Edgar, da Viviane, da Suzele e todos os outros que estejam conosco nos nossos estudos. Falando mais uma vez para vocês, que vocês podem colocar questionamentos que venham a ter nos comentários, eu terei o maior prazer de respondê-los. E eu queria, em especial, trazer um aviso, um recado e também um convite. A partir da semana que vem, mais exatamente dia 29 de setembro, terça-feira que vem, assim que eu terminar o meu estudo às 7h30, nosso companheiro Oswaldo, que muitos conhecem, um estudioso também da doutrina, uma pessoa muito querida a mim, um amigo, ele vai iniciar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da parte terceira, ou seja, enquanto eu farei o estudo das duas primeiras partes do Livro dos Espíritos, o Oswaldo vai levar para vocês o estudo da terceira e da quarta partes, das 7h30 às 8h. Então, serão 2 estudos, com aulas rápidas, estudos rápidos, meia hora, eu, meia hora o Oswaldo. O Oswaldo fará esse estudo das 7h30 às 8h, às terças e quintas, e eu vou continuar fazendo com vocês esse estudo nosso das 7 às 7h30, às terças, quartas e quintas. Eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui comigo. Amanhã a gente está de volta, às 7h, iniciando um novo subtítulo, Diversidade das Raças Humanas. E antes que vocês fiquem um pouco desapontados, nós vamos estudar ainda nesse capítulo 3, um pouquinho mais sobre essa história de Adão, sobre a história, inclusive, dos espíritos que vieram do planeta do sistema de Capela, que muitos, eu tenho certeza, têm dúvidas sobre isso. Então, já podem ir preparando as suas questões, porque nós vamos abordar especificamente esse tópico no final desse capítulo 3. Falta pouco para a gente chegar lá. Um grande abraço e até amanhã.